Rapaz, quando eu estudava, na minha época de escola, era muito nítido, sabe, que nem todos, lógico, 80% se adaptava à realidade da escola, mas tinha aqueles 20% que a gente via, eu sentia, eu fazia parte daqueles 20% que não gostava muito daquele processo de prova, de avaliação, sabe? Era algo que limitava muito a criatividade. É, minha mãe, ela sempre... meus irmãos todos desenhavam, a gente desenhava porque minha mãe era professora de desenho. Todos nós temos um pouquinho de criatividade, a gente sempre trabalhou. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, assim, esse lance de você criar sua própria profissão, desde novinho eu já fazia isso. Com 13 anos eu criei uma revista que falava do esporte lá no condomínio onde eu morava. A partir daí, na escola eu não gostava quase de matéria nenhuma, mas redação eu sempre me dava bem. Inclusive eu ganhei um prêmio de melhor redação na escola. E tudo que eu fazia dentro da escola era buscando fugir totalmente daquela forma de avaliação muito burocrática. Então, lógico que não é ruim a forma de avaliação, mas a gente não pode encaixar todas as crianças, todos os jovens no mesmo tipo de avaliação. Porque tem jovem que ele é muito melhor no esporte, tem jovem que ele já é muito melhor na parte de criação de texto, tem outros que é bom em lógica. Então, muitas vezes, quando a gente, por exemplo, um aluno que é ótimo em lógica e que ele não é muito bom em redação, você reprovar um aluno por causa da redação é algo a se pensar. E quando a gente pensa em criar uma profissão, o que é que a gente pensa como criar uma profissão? É você colocar a sua habilidade, algo que você tem de valor e investir naquilo. Muitas vezes, o que eu digo? Criar uma profissão. Hoje em dia, o cara que é um bom adestrador de animal, e de cachorro, de gato, sei lá, eu não entendo muito dessa área, mas ele entende tanto do animal que hoje os animais como estão vivendo em apartamentos, em ambientes fechados, que não era, antigamente não era assim. Então, ele pode fazer um trabalho até criar, que eu já ouvi falar que existe, uma terapia para cachorro, uma escola para cachorro, um hotel para cachorro. Então, as profissões, você não pode limitar as profissões da forma que tem na universidade, sabe? Ah, você tem que ser isso aqui porque a universidade disse que você tem que ser isso. Não, você pode criar sua própria profissão. E eu, desde que eu me conheço por gente, eu sempre criei minha profissão. Eu sempre fui um cara que... eu nunca gostei de trabalhar em repartição pública. Eu mesmo condeno muito essa parte de fazer concurso. Eu acho que o concurso, como o professor Olavo falava, né? Você já entra na vida de marcha ré, pô, porque você vai buscar uma segurança e dentro dessa repartição pública, dentro desse trabalho, muitas vezes você termina tendo que se limitar a certo tipo de trabalho. Você termina muitas vezes não evoluindo. O próprio serviço público não absorve todo o seu potencial. Você fica limitado a fazer certo tipo de trabalho mediante ao que o sistema pede. Então, eu sempre busquei criar novas profissões, trabalhar com coisas novas, criar oportunidades. E eu vejo hoje que as pessoas estão cada vez mais buscando concurso, buscando se fechar dentro de uma repartição pública, dentro de uma escola, dentro de uma sala. Esquece que o mundo, se você tiver criatividade, hoje com as tecnologias, com a internet, com o celular, hoje você com o celular, você cria um canal de televisão seu próprio. Porque aqui mesmo, esse vídeo aqui, você tá aqui
me questionando algumas coisas. E tudo que você está me questionando, isso aqui eu posso colocar no YouTube para o meu canal. Então, hoje a gente tem o poder de ter um canal de televisão apenas com celular. Hoje uma câmera de um iPhone, ela tem mais qualidade do que uma câmera de um estúdio de televisão na década de 80. Imagine, há 30 anos atrás, uma câmera de televisão de um estúdio, você hoje tem na palma da sua mão. Aí você fala, pô, vou pagar 10 mil reais no iPhone S. Se você pagar 10 mil reais no iPhone, você tem um equipamento com o mesmo poder de uma câmera de televisão. É impressionante, mas é. Então, hoje, você com o celular na mão, hoje você investindo nas suas habilidades, você pode criar a sua profissão. E muitas vezes as pessoas, elas preferem fazer uma faculdade, se formar, depois de formado, estagiar, e você depois vai ver que tem garotos de 17, 15, 16 anos ganhando dinheiro com profissões que eles mesmos criaram. Tem profissional de corte de vídeo de celular. O cara entra no YouTube, faz os cortes de conteúdos que resolvam algum problema, começa a postar aquele conteúdo em um canal, aquele canal começa a monetizar e ele começa a ganhar dinheiro. Então, hoje você tem um poder, nós sempre tivemos, na verdade, o dom de criar nossas próprias profissões. E hoje mais do que nunca. No Brasil, nós somos criados para estudar, fazer uma prova, fazer um vestibular, fazer uma faculdade e procurar um emprego. Não, cara. A gente vê que os países de primeiro mundo, as pessoas sempre pensam em criar oportunidades. E o brasileiro, ele é criativo. Quando eu fui morar na Itália em 2009, eu trabalhei numa agência lá na Itália e eles viviam me elogiando o meu trabalho, porque eles viam a diferença, sabe? Porque naquela época eu trabalhava com flash, animação para a internet. Eles usavam aquelas animações com muita imagem. Era bonita, mas era muita imagem. E eu cheguei com o meu estilo de fazer uma coisa mais minimalista. E agradou tanto o dono da agência que ele falava para todo mundo da agência. E aí eu comecei a mudar o estilo de fazer site dentro da agência. Então, o brasileiro, ele é criativo, mas eu acho que tem um mercado de divulgação, de marketing, de concurso, porque eu fiz uma pesquisa sobre concurso público. De 10 pessoas, se você pegar no geral, a cada 10 pessoas que faz um concurso público, uma consegue entrar naquela lista de espera. Virou, as pessoas pagam como é que eu posso dizer? Uma inscrição de algo que eles nunca vão entrar, nunca vão trabalhar, sabe? Virou uma forma até do próprio governo ganhar dinheiro, porque tanta inscrição ali e esse dinheiro vai para onde? E as pessoas vivem iludidas que... Imagine um país com mais de 250, sei lá, milhões de habitantes. O Estado não tem condições de sei lá, 10% de 250 milhões, 25 milhões de pessoas. Não tem como o Estado dar emprego para 25 milhões de habitantes. Não tem como. Então, a gente está vivendo numa época de oportunidades. Tudo a gente pode criar uma oportunidade. E as pessoas não estão percebendo isso. Então, todos nós temos o dom de criar nossa própria profissão. Eu mesmo criei a escola Imparável Academy. Por quê? Eu percebi que o mercado hoje, eles só falam de temas relacionados ao que interessa a eles. E tem tantos temas agora com inteligência artificial, tem tanta coisa que pode ser falada, tanto conteúdo que pode solucionar vários problemas e que ficam muitas vezes fora do contexto, sabe?
As pessoas não falam de assuntos importantes, da moral, certo? Dos valores mesmo humanos. É isso aí. É a nova realidade, né? A nova realidade.